Olá, galera. A ideia desse canal é fazer discussões acerca da ciência, né? Eu sou sociólogo, meu nome é Aparecido Francisco dos Reis, sou professor de Sociologia na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. É, E nesse contexto que nós estamos vivendo, é bem apropriado discutir ciência, né? Então, eu espero que vocês possam gostar de algumas discussões que vamos levantar aqui e que possam opinar, contribuir, comentar, né, acerca do assunto. Mas também pode dar seu like no canal se você gostar, né, dos comentários. Tá certo? Entre as diversas disciplinas que eu ministro na universidade, eu ministro também uma disciplina chamada Sociologia da Saúde, né? Eu fiz um pós-doutorado em saúde coletiva, né? E é justamente uma preocupação, né, num contexto como esse de avanço, né, de uma pandemia, né, mundial, né, de coronavírus, a importância da ciência, né, na produção não apenas de medicações, de vacinas, mas também de terapias, né, e também dos atendimentos médicos. Então, queria falar um pouquinho sobre, não sobre o coronavírus, que eu não sou especialista no assunto, não sou infectologista, como eu disse, eu sou sociólogo, e o que eu quero dizer é o seguinte, né, sobre ciência. Acho que o coronavírus vai demonstrar para todos nós a necessidade do investimento em pesquisa científica, né? É, a ciência moderna, criada a partir do século XVI, né, a partir, logicamente, das ideias, né, que estavam presentes em filósofos como Francis Bacon, mesmo né, de outros cientistas, como um pouco anterior, né, como Copérnico, depois como Galileu e tantos outros cientistas. A ciência ela tem por função justamente tentar desvendar, né, a natureza, né, conhecer a natureza para controlar. Essa, pelo menos, era a ideia do Bacon, né, do Francis Bacon, que era um pensador inglês do século XVI. Né? A função da ciência é conhecer a natureza para controlar. Né? Ao longo dos séculos posteriores, a ciência, com idas e vindas e com as suas ambivalências, que também não são poucas, as ambivalências da ciência, um dia podemos falar sobre o que significa as ambivalências do conhecimento científico, né, que são, vamos dizer assim, as suas contradições, né? Ela, ao longo desses séculos, como eu estava dizendo, desses últimos cinco séculos, a ciência fez um trabalho magnífico, né, de desvendar a natureza e de conhecer as doenças, a natureza das doenças, de propor medicações, propor terapias, propor intervenções, né, entre elas as doenças causadas mesmo que vêm da natureza, como os vírus, né, que estão na natureza, né, e que para você produzir um controle sobre vírus, né, você precisa conhecer os vírus, né? Então, assim, a ciência ela não consegue dar uma resposta tão rápida, tá, como às vezes a gente espera numa situação tão angustiante como essa que nós estamos vivendo atualmente. Ela precisa ela precisa de investigação o tempo inteiro, né? Infelizmente, eu queria falar um pouco sobre isso. Nos últimos anos, a ciência tem sido muito atacada, né, por diferentes governos em diferentes países, né, principalmente no Brasil, mas também nos Estados Unidos, que é, vamos dizer assim, a nação que mais pesquisa, né, que tem mais investimento em ciência, né, quase a metade da ciência mundial é produzida pelos Estados Unidos, né, então é necessário pensar na quantidade de investimentos que se tem para se produzir ciência. Mas nos últimos anos, no governo Trump, a ciência foi muito atacada, né, com corte de investimentos, né, em pesquisa científica, o pouco financiamento dos laboratórios e de outras áreas, né? Então, assim, o descrédito do cientista, o Trump é um dos políticos mais influentes do mundo e que nega veementemente, por exemplo, estudos científicos acerca do aquecimento global.
né? Ou seja, coloca em descrédito a fala de cientistas do mundo inteiro, né? Que isso já é um consenso na ciência mundial, né? E o Trump faz o favor, né, para todos nós de desacreditar, né, a fala desses cientistas que não falam isso por senso comum, não falam isso porque ouviram vozes na sua cabeça, né, que disseram que vai haver aquecimento global. Na verdade, falam isso porque fizeram pesquisas e fazem pesquisas profundas, né, sobre derretimento das calotas polares, ou derretimento, por exemplo, do permafrost, na qual você consegue determinar, né, o que está acontecendo no planeta. Então, não é não é senso comum e não são vozes da cabeça que os cientistas estão pronunciando. No Brasil também, né? A ciência o governo atual é um governo que ataca veementemente, com muita força, a ciência, né? Atacou e continua atacando, né, as universidades públicas, que no Brasil é o que produz ciência, né? Quase tudo no Brasil, em termos de ciência, depende das universidades públicas. Atacou, desarticulou os institutos de pesquisa, tirou dinheiro do CNPq, que é um dos organismos de fomento à pesquisa no Brasil, que incentiva projetos de pesquisa, incentivou a desarticulação de vários outros institutos, como, por exemplo, a Fundação Oswaldo Cruz, que é a instituição no Brasil que faz pesquisas sobre, né, essas doenças, né, tropicais ou outras doenças que infectam a população, epidemias e tudo mais, né? Atacou, cortou verbas da Fundação Oswaldo Cruz, impedindo que ela, logicamente, continuasse suas pesquisas na elaboração de vacinas, mas também na melhoria das vacinas e na qualidade das vacinas, né? Então, quer dizer, agora se pede à ciência uma resposta rápida para um problema de cunho mundial, né, um problema global. Claro que não é assim tão simples, né, porque para se saber como um vírus funciona é necessário conhecê-lo, sequenciá-lo. Felizmente, cientistas brasileiros abnegados, a maioria de nós que trabalha com ciência no Brasil, eu, por exemplo, sou da área de humanas, a maioria dos meus projetos são projetos que eu não consigo incentivo para desenvolvê-los, né? E são projetos importantes na área que eu trabalho, sexualidade, saúde, corpo, porque, na verdade, são poucos os projetos que eu consegui alguma linha de incentivo para serem realizados. A maioria é feito pela nossa abnegação mesmo, né? A gente é abnegado e trabalha porque a gente gosta de produzir conhecimento e se encanta com o conhecimento. Então, os cientistas abnegados é que estão produzindo conhecimento sobre isso e que estão colocando à disposição da população esse conhecimento. Dizer, outra injustiça que eu queria não corrigir, mas falar sobre ela, é dizer que o conhecimento não chega à população. Isso não é verdade. Em outros vídeos, né, se houver oportunidade, podemos falar sobre isso. O conhecimento científico se reflete, sim, na vida da população, e o tempo todo, né? Quando você vai numa farmácia comprar qualquer tipo de medicamento que está lá à sua disposição, ele foi feito a partir de investigações e de pesquisas científicas, né? Ele não chegou ali na estante de uma farmácia direto da natureza. Ele passou por um processo de investigação, passou por um processo rigoroso de testes, né, de autorizações, para poder chegar até você que consome, que precisa de remédios, como eu, por exemplo, sou uma pessoa que tem que tomar uma quantidade de remédios imensa por ser diabético, hipertenso, cardíaco e tudo mais. Então, assim, e não é somente as ciências farmacêuticas que chegam até a gente, todas as ciências chegam até a gente, né? Nós precisamos de cientistas no tempo inteiro. Então, acusar a ciência, desacreditar a ciência é muito ruim, e a gente sofre as consequências muito rapidamente, como a gente está sofrendo, né? Então, assim, a ciência precisa constantemente de incentivo, de investigação, e precisa constantemente que os governos valorizem, não que desacreditem a ciência. Tá? Então é necessário a gente pensar nisso com muito carinho. Obrigado.